crianças podem ir para a escolinha, você pode se assentar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, carta do apóstolo Paulo à igreja, aos irmãos na cidade de Tessalônica. Quero convidar você a partir desse domingo, fazer uma viagem por essa carta. São duas, na verdade, muito pequenininhas. A primeira tem 5 capítulos e a segunda 3. Mas é uma igreja extraordinária. E os ensinos que compõem essa carta, as instruções e as verdades que nos são mostradas por Paulo aqui, são de uma riqueza incalculável para a nossa vida. Então eu queria convidar você a partir desse domingo então a dar uma mergulhada em Tessalonicenses e aprender um pouco com essa igreja que, já vou adiantando, era uma igreja viva, uma igreja de encher os olhos, não pela quantidade de pessoas, não pelo orçamento financeiro, nada disso, pela sua presença e vida diante de Deus. Hoje eu queria ler com você capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 4. Diz assim, vamos ler até o versículo de número 3. Diz assim o apóstolo Paulo: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramo-nos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, eu queria desafiar você a dar uma lida em Tessalonicenses essa semana. 5 capítulos. Se você pegar hoje, quando você chega em casa, 15 minutos você leu inteiro. Mas eu gostaria que ao longo da semana você lesse essa carta. Mas não só essa, que você tirasse um tempinho e lesse Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9, se não falha a minha memória. Por quê, pastor? Porque Atos capítulo 17 registra como é que o Evangelho chegou e como é que a igreja em Tessalonicenses nasceu. Isso é muito importante para nós. E aqui, irmãos, nós temos algo fantástico, tá? O que nós conseguimos ver em Tessalonicenses, o que nós temos diante de nós, diante dos nossos olhos, é uma das maiores provas do poder do Evangelho sobre essa terra. Se você ler Atos, como eu já lhe desafiei, você vai perceber que Paulo esteve na cidade de Tessalonicenses apenas por 21 dias, somente 21 dias. E se você ler atentamente, você vai perceber que Paulo pregou nessa cidade que não conhecia Jesus 3 sábados apenas, 3 sábados. Ele foi à sinagoga da cidade, que era onde se reuniam os judeus da cidade, e durante 3 sábados ele pregou o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E em 3 sábados, em 21 dias, numa cidade onde não existia nada da presença de Deus, nasce uma igreja forte, sadia, robusta, viva. Talvez você pense o seguinte: qual a dificuldade, pastor? Deixa eu explicar para você. Você sabe mais ou menos qual é a média hoje de implantação de uma igreja? No mínimo 6 anos, no mínimo 6 anos. Isso se o trabalho for feito com uma excelência e se Deus derramar graça para o negócio acontecer. Mas no mínimo, na média, mais ou menos, leva-se 6 anos para você conseguir ter algo parecido com o que nós vivemos aqui hoje. 6 anos. Agora voltamos para Tessalonicenses. 3 sábados. 3 sábados. 3 pregações.
21 dias. Em 21 dias, numa cidade que nunca havia ouvido falar do Evangelho de Jesus, nasce uma igreja, se estabelece uma igreja, se fortalece uma igreja, torna-se uma igreja robusta, uma igreja viva. Nunca na história se soube de um lugar onde uma igreja nasceu e se tornou igreja pronta em 3 sábados. Nunca. Nunca na história se teve algum registro de um lugar onde uma igreja nasceu, se estabeleceu, deu frutos e se tornou uma igreja viva em 21 dias. Nunca se ouve isso. Nunca se teve registro de algo assim. O que aconteceu em Tessalônica brilha aos nossos olhos quando nós lemos com mais atenção. Porque o que aconteceu em Tessalônica nada mais foi do que o derramar da graça de Deus sobre um povo que estava em trevas. O que aconteceu em Tessalônica foi que Deus derramou o seu Espírito de uma maneira tão poderosa que fez nascer do nada uma igreja viva, uma igreja que se tornou referencial e que foi de grande importância para que toda a Europa pudesse ter sido alcançada pelo Evangelho do Senhor Jesus. E detalhe, você bem sabe que nós somos frutos de cristãos que saíram da Europa para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para a América do Sul. Ou seja, nós precisamos agradecer ao povo de Tessalônica, porque nós, de um jeito ou de outro, somos fruto desses 21 dias onde a graça de Deus se derramou num lugar onde só havia trevas. Eu, quando olho para essa carta, quando eu olho para essa história, quando eu leio o versículo de Atos, quando eu vejo essa igreja de Tessalônica, me encanta aos olhos, me encanta aos olhos, porque é uma igreja que tinha tudo para dar errado, tinha tudo para não funcionar, tinha tudo para virar a maior bagunça. Mas se você lê atentamente a carta de Tessalonicenses, é uma das cartas onde Paulo menos faz reprimendas aos irmãos, aonde menos ele tem coisa a falar aos irmãos. Ele simplesmente, na grande parte da carta, ele agradece, elogia e se alegra com o comportamento dessa igreja, que nasceu em 21 dias. Às vezes nós não nos damos conta, meus irmãos, mas uma igreja local como Tessalônica, como essa aqui, é a instituição mais poderosa da face da terra. Pastor, o senhor está exagerando. Não estou. Não há nada mais poderoso sobre o mundo do que uma igreja. E eu não estou falando de números, estou falando que na igreja, numa igreja local como essa aqui, numa igreja local como a de Tessalonicenses, numa igreja local como existe em boa parte do nosso mundo, graças ao bom Jesus, o poder de Deus se manifesta grandemente. É no meio de uma igreja local como essa aqui, como essa de Tessalônica, que nós podemos ver, sentir e perceber a presença palpável de Jesus. Foi promessa dele. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 18, versículo 20. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Aonde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. O que é uma igreja? É o prédio? Negativo. Igreja é a reunião, o encontro dos salvos em Cristo Jesus para adorar ao Senhor Jesus. O Senhor está aqui no nosso meio hoje. Jesus está aqui. É promessa dele e ele cumpre as suas promessas. Não há nada nesse mundo mais poderoso do que uma igreja local.
Se nós entendermos o potencial de uma igreja local, nós vamos ficar abismados com o que Deus pode fazer nessa terra. Quando uma igreja local como essa aqui, como a igreja dos Tessalonicenses, se mantém fiel ao ensino de Cristo, Deus pode usá-la para mudar a história de uma nação, do mundo. Pastor, o senhor é empolgado, o senhor está exagerando. Não estou exagerando, deixa eu ilustrar essa verdade para você. Quero contar para você a história da igreja na Romênia, nos anos 80. Não sei se você lembra, mas a Romênia nos anos 80 vivia sob o regime comunista. E o ditador Ceausescu dominava o país com mão de ferro. As igrejas eram perseguidas, o evangelho era perseguido. Em dezembro de 1989, a polícia secreta do governo foi até uma pequena cidade da Romênia com o intuito de prender um pastor. Os cristãos da igreja muito pequenininha, porque era tremendamente difícil ser cristão na Romênia, já há muitos anos estavam fazendo um clamor de oração a Deus para que Deus tocasse sobre a sua nação. Naquele dia, quando os cristãos sabem desse acontecido, eles saem das suas casas, eles vão até a casa do pastor, eles cercam o prédiozinho onde o pastor morava e não deixam a polícia entrar. A polícia vai embora e volta o exército. E mais cristãos da cidade se reúnem naquele movimento. E todos segurando velas, ficam entre o exército e a casa do pastor. E o exército começa a atirar. E alguns cristãos são alvejados, recebem tiros do exército. E há uma grande confusão, mas em meio à confusão, alguns jovens saem gritando pelas ruas daquela cidade: Deus existe, Deus existe. E com o passar das semanas, esse grito começou a ecoar em todas as cidades da Romênia. Jovens saíam gritando pela rua: Deus existe. E na capital da Romênia, os jovens saíam à noite gritando: Deus existe. E num país onde o evangelho era perseguido, numa praça reúne-se mais de 200 mil pessoas que não acreditavam em Deus para ouvir um pastor pregar. E no mesmo mês de dezembro, no mesmo mês, o comunismo cai na Romênia. O ditador é deposto e o país é liberto. Porque uma igreja pequenininha, que andava nos caminhos do Senhor, foi usada por Deus para mudar a história de toda uma nação. Não há poder maior no mundo do que o que existe dentro de uma igreja local. Principalmente quando essa igreja entende que ela precisa ser uma igreja viva, uma igreja verdadeira, uma igreja que não brinca de seguir a Jesus, uma igreja que não ensina religião, mas uma igreja que preza por vida com Deus. Quando isso acontece, meus irmãos, é óbvio que em 21 dias uma igreja pode nascer. É óbvio que Deus pode fazer milagre. É óbvio que a graça de Deus pode se manifestar, porque não acontece através ou pelas pessoas, mas acontece porque Deus se derrama sobre a igreja. E a igreja de Tessalônica era uma igreja assim, viva, pujante, verdadeira, real, uma igreja apaixonada por Jesus. E foi usada por Deus para tocar a história de um continente inteiro. E nessa noite, eu queria olhar para esse texto que nós analisamos e observar 4 palavras que nos mostram o que é uma igreja viva, pujante, que ama Jesus.
4 palavras que vão nos mostrar claramente o que é uma igreja viva, uma igreja que nós precisamos ser, uma igreja que você precisa ser, uma igreja que você precisa estar, uma igreja onde você precisa conviver com Cristo. Primeira palavra encontra-se no versículo 2. Olha comigo ali. Paulo diz assim: sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Uma igreja viva é uma igreja onde existe comunhão. Comunhão. O que é comunhão? Duas situações. Em primeiro lugar, comunhão com Deus. Perceba que Paulo diz assim: damos graças a Deus em nossas orações. Uma igreja viva tem comunhão com Deus. Uma igreja viva tem oração. Uma igreja viva tem desejo de falar com Deus. Uma igreja viva tem desejo de ouvir a voz de Deus. Uma igreja viva é uma igreja intercessora. Mas não é apenas a comunhão com Deus. Paulo diz assim: não nos esquecemos de vocês. Comunhão entre os irmãos, comunhão entre as pessoas que convivem naquele lugar. E o que eu acho fantástico é que Paulo só conheceu essas pessoas por 21 dias. Paulo não ficou 8 anos em Tessalônica para dizer assim: nossa, depois de 8 anos nós criamos uma afinidade, um amor, uma química. Nada disso. 21 dias. E ele diz assim: eu não me esqueço de vocês em minhas orações. E se nós seguirmos mais para frente, você vai encontrar Paulo dizendo assim: eu anseio em visitá-los, irmãos, eu quero vê-los, eu tenho saudade. Aonde há a graça de Deus, existe comunhão, existe amor, comunhão entre os irmãos. Se você ler o capítulo 3, versículo de número 6, e depois o versículo 12, olha o que Paulo diz: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los. Comunhão. Agora olha o versículo 12: que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos. Uma igreja viva é onde eu posso desfrutar da comunhão de Deus e dos meus irmãos, aonde eu posso ser assistido e assistir os meus irmãos. Uma igreja viva é quando eu entendo e eu tenho prazer em dividir a minha vida com as pessoas que estão ali comigo. É quando eu me preocupo quando alguém está doente. É quando eu estendo a minha mão quando alguém está necessitado. É quando eu auxilio quando alguém precisa. É quando eu me alegro com os que estão felizes. E quando eu empresto o meu ombro para chorar com aqueles que estão passando por dores. Isso é comunhão. Comunhão é dividir vida. Numa igreja viva, nós somos todos da mesma família. E qualquer um é muito bem-vindo na minha casa a hora que for. Estranho, a gente pede para o cara chegar e tem que avisar. Agora quem é da família, chega a hora que quer. É comunhão. Quando há comunhão dentro de uma igreja, o Senhor se manifesta poderosamente. Sabe por quê, irmãos? Porque quando existe comunhão dentro de uma igreja, não há um grupinho puxando para um lado, outro grupinho puxando para o outro e outro grupinho puxando para cá. Não. Todos estão na mesma direção. E a direção vem de Deus. Porque antes de eu ter comunhão com você, eu preciso ter comunhão com Deus. Se eu não tiver comunhão com Deus, eu não consigo ter comunhão com você. Porque eu vou olhar muito mais os teus defeitos do que aquilo que Deus faz na sua vida. Agora, perceba que Paulo diz: nas minhas orações eu lembro de vocês. Havia comunhão com Deus e havia comunhão entre os irmãos. Uma igreja viva
é uma igreja onde eu tenho prazer de me alegrar com os meus irmãos, e aonde o meu coração se aperta quando eu vejo as dores da vida cair sobre a história daqueles que servem a Deus comigo. Comunhão, comunhão, comunhão. Sabe, irmãos, dentro da igreja de Jesus não pode haver partidarismo. Dentro da igreja de Jesus não pode haver antipatia. Dentro da igreja de Jesus não pode haver inimigos. Dentro da igreja de Jesus não pode haver mágoas entre os servos do Senhor. Eu sou chamado a amar e a conviver com cada um de vocês. Eu não tenho direito diante de Deus de ficar magoado com alguém. Quanto mais considerar algum outro filho de Deus como meu inimigo ou meu adversário. É meu irmão, e eu amo. Ame as pessoas que servem a Deus com você. Divida a sua vida com elas. Convide elas para a sua casa. Vá visitá-las. Desenvolva comunhão. Se alegre em conhecer os irmãos que servem a Deus com você. E você vai descobrir que há uma afinidade natural entre vocês. Pois Deus faz tudo perfeitamente. Deus é bom. A primeira palavra que caracteriza uma igreja viva é comunhão. A segunda encontra-se no versículo 3. Leia comigo. Lembramo-nos continuamente diante do nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé. O que caracteriza uma igreja viva? Fé. Fé. Que fé, pastor? Uma fé real, verdadeira, ativa e que produz frutos. Perceba que Paulo é enfático ao dizer o trabalho que resulta da fé. Ou seja, se eu crer verdadeiramente em Jesus, eu sou levado a expressar a minha fé com atitudes de serviço ao reino de Deus. Essa é uma verdade incontestável. Se eu crer de todo o coração em Cristo, eu sou levado a expressar essa fé que eu tenho em atitudes práticas de serviço ao reino de Deus. A fé me leva à ação. A fé me leva a olhar as necessidades e agir. A fé me leva a desenvolver os dons e talentos que a mim foram confiados por Deus. A fé me leva a arregaçar as mangas e trabalhar. Todos nós que cremos em Deus temos funções diante do Senhor. Todos nós que confessamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, somos chamados a arregaçar as mangas e trabalhar. A grande questão talvez seja entender que trabalho é esse, pastor? Simples. Leia o versículo 6 ao 10 comigo, do capítulo 1. Vamos entender qual era o trabalho que Paulo estava se referindo. Diz ele o seguinte: de fato, vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, pois apesar de muito sofrimento, receberam a palavra com alegria que vem do Espírito Santo. Assim, tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia, porque partindo de vocês, propagou-se a mensagem do Senhor na Macedônia e na Acaia. Não somente isso, mas também por toda parte tornou-se conhecida a fé que vocês têm em Deus. O resultado é que não temos necessidade de dizer nada sobre isso, pois eles mesmos relatam que de que maneira vocês os receberam e como se voltaram para Deus, deixando os ídolos a fim de servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Que trabalho é esse que a nossa fé nos faz desenvolver?
O anúncio do Evangelho. O anúncio do Evangelho. Tudo que nós fazemos dentro de uma igreja tem só dois propósitos. Em primeiro lugar, depois de glorificar a Deus. Mas, em primeiro lugar, se é para os de dentro da igreja, é para edificar os irmãos. Se é para os de fora, é para gerar salvação. Só isso. Se nós construímos alguma coisa, não é porque a gente quer conforto, é porque a gente quer que pessoas sejam salvas. Se nós investimos em trabalho voluntário, não é porque a gente quer pagar pecado, isso não existe, é porque nós queremos que pessoas sejam salvas. Se nós largamos os nossos fins de semana e vamos realizar algum ministério, algum talento, algum dom que Deus nos deu, é porque nós esperamos que pessoas sejam salvas. O nosso trabalho, que resulta da fé que temos em Cristo, tem por objetivo salvação, só isso. O resto é perda de tempo. O resto é perda de tempo. Olha que interessante quando Paulo diz que dessa igreja que nasceu em 21 dias, toda a Macedônia, toda a Acaia, ouviu do Evangelho de Jesus. Nós estamos falando da Grécia, meus irmãos, dos arredores da Europa. A minha fé em Cristo não pode ficar no mundo das ideias ou nos sentimentos. Ela precisa se traduzir em ações de serviço, porque senão eu não tenho uma fé verdadeira, eu tenho uma fé que me engana. Sabe por quê? Tiago, capítulo 2, verso 17, nos traz um alerta profundo sobre isso. A fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Olha o que Tiago diz. Trocando por miúdos, Tiago está dizendo o seguinte: se você diz que crê em Jesus, mas você não faz absolutamente nada para que pessoas se acheguem a Cristo, você tem uma fé morta. Não há fé no seu coração. Há religião, e religião não salva. Religião não salva. Agora Paulo ele vai nos dar uma descrição maravilhosa, quando ele diz assim: o trabalho de vocês que está resultando da fé que vocês têm. Quanto mais eu creio em Cristo, mais desejo eu tenho de servir a Ele, falando aos outros de todas as maneiras possíveis e impossíveis que Ele é Senhor e Salvador de toda a terra. O pastor Hernandes Dias Lopes, um grande conhecedor da Bíblia, quando ele vai estudar esse texto, ele diz uma frase que eu me apaixonei. Ele diz assim: salvação produz serviço. Quanto mais robusta é a fé que um povo tem em Cristo, tanto mais dedicado é o seu trabalho para Ele. Olha que coisa interessante. Quanto mais forte é a minha fé em Jesus, mais dedicado é o meu trabalho para o reino de Deus. E aqui, meus irmãos, talvez seja bom nós fazermos uma pergunta ao nosso coração. Quais são os serviços que você tem desempenhado, que são resultado da sua fé? O que é que você tem feito com os dons e talentos que Deus lhe deu para a glória do reino? A sua fé, aquilo que você diz crer em Jesus, tem se traduzido em atos que aproximam as pessoas de Jesus, ou é simplesmente uma fé falada, mas não vivida? Uma igreja viva é uma igreja que arregaça as mangas e trabalha no reino. Seja pequena, seja gigantesca em número de pessoas, não interessa. Uma igreja viva é uma igreja que arregaça as mangas e trabalha no reino. E quando nós arregaçamos as mangas, crendo em Jesus, nosso trabalho em Deus não é em vão. Nunca é em vão. Terceira palavra que caracteriza uma igreja viva, também está no versículo 3. Vamos continuar a leitura. Diz assim: o esforço motivado pelo amor. A terceira palavra que caracteriza uma igreja viva, pujante, verdadeira, apaixonada por Jesus, é amor.
Amor, com todas as letras maiúsculas, piscando e com sininhos atrás. Amor. Assim como a fé viva nos leva ao trabalho, o amor também é demonstrado de uma maneira visível. Paulo nos fala do esforço dos Tessalonicenses, que era fruto do seu amor. Olha que interessante. A dedicação, o empenho, o doar-se, o esforçar-se. Naquela igreja, Paulo disse que era por causa do amor. E aqui eu penso e tenho convicção de que estou certo, de que esse amor que Paulo está falando era o amor por Deus. Pois quando nós amamos a Jesus, nós somos levados a amar as pessoas ao ponto de nos doar para que elas conheçam o Evangelho, ao ponto de nos esforçarmos para que elas encontrem a Cristo, ao ponto de nos entregarmos para que elas venham à salvação em Jesus. Em uma igreja viva, o amor, ele é o condutor-chefe de tudo o que acontece. O trabalho que provém da fé necessita ser conduzido por amor. Necessita ser conduzido por amor. Faça o que você faça para Cristo, faça por amor. Ainda que seja limpar uma cadeira, faça por amor. Pastor, que loucura! Não, não é loucura, é verdade. Quando nós deixamos que o amor de Deus nos consuma por completo, nós amamos as pessoas e amamos servir as pessoas. E Deus se revela através desse amor. Faça o que você fizer, por mais simples que pareça aos teus olhos, faça por amor. E Deus vai usar isso para gerar salvação. O amor é o fundamento mais importante de uma igreja. Quando as pessoas passam pelas portas e sentam nas cadeiras, nos bancos, elas querem ser amadas, elas não querem alguém apontando o dedo, elas não querem que as pessoas sentem longe delas porque tem medo, tem vergonha, elas querem se sentir amadas. Quando as pessoas estão perto de nós, elas não querem o nosso julgamento, elas querem o nosso amor. E quem ama verdadeiramente pode julgar. Entendem o que eu estou dizendo? Se não há o amor de Deus em mim, eu não vou saber julgar com fidelidade nas Escrituras. E eu serei um carrasco de pessoas. Mas quando há amor de Deus em mim, e quando esse amor de Deus me leva a amar as pessoas, eu julgo, não para ofender, não para machucar, mas para ajudar. O amor não é aceitar tudo, o amor é ser justo. O amor não é abaixar a cabeça para qualquer erro, o amor é falar dos erros de uma maneira que as pessoas entendam e queiram consertá-los. Mas isso só é possível quando tudo é conduzido pelo amor. Tudo que nós fazemos aqui, meus irmãos, nós precisamos ser apaixonados por Deus. Porque senão a vida de Deus não vai estar em nós. E se a vida de Deus não está em nós, não adianta o que a gente faz. Se Deus não está em nós, o que a gente faz morre no momento em que a gente acaba. Agora, quando o amor de Deus flui em nós, e quando nós somos levados por esse amor a amar os outros, o que nós fazemos no reino tem peso de eternidade. Como assim, pastor? Simples. Querendo ou não, um dedinho da salvação da nossa vida está no pezinho dessa igreja aqui de Tessalonicenses. E olha há quantos anos essa igreja, os irmãos já não existem mais. Mas quando nós fazemos as coisas com o amor que vem de Deus, os nossos esforços ao Senhor tornam-se eternos. Eternos. Não pelo nosso poder, não pela nossa dedicação, mas pelo amor de Deus que flui em nós. Uma igreja viva é uma igreja que ama a Deus e ama o próximo. Entendam o que eu vou falar, meus irmãos.
nós não temos o direito diante de Deus de odiar ninguém. Mas nós temos o dever diante de Deus de amar a todos. Pastor, é muito difícil. Eu sei. É difícil mesmo. Por isso que antes de amar os outros, nós precisamos amar ao Senhor. Deixe teu coração se apaixonar por Jesus. E você vai ver que a pessoa que mais lhe fez mal, você vai olhar para ela e Deus vai acender chama de amor no seu coração. Foi assim com Jesus na cruz. Senhor, perdoa. O pessoal não sabe o que está fazendo. Talvez você possa olhar para mim e dizer assim: ei, pastor, Jesus não dá não, né? Comparação fica ruim. Tudo bem, olha para Estevão. A Bíblia diz que Estevão estava sendo apedrejado. Você já levou uma pedrada? Eu espero que não. Esse negócio dói demais, irmão. Mas se você foi criança assim, meio marrota, você já deve ter levado uma pedrada. Então, pensa Estevão. Ele era colocado assim a uma certa distância e o povo jogava pedra. Até morrer. E diz a Bíblia em Atos que quando ele estava levando pedrada, Estevão levanta os olhos a Deus e faz uma oração. Qual era a oração de Estevão? Mata todo mundo, Jesus. Não. A oração de Estevão foi a seguinte: perdoa essas pessoas. Amor. Amor. Quando há o amor de Deus em nós, não sobra espaço para guardar ressentimento, nem para cultivar ódio. O que caracteriza uma igreja viva é o amor. Você precisa amar a pessoa que está do seu lado. É seu irmão em Cristo. Você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Meu irmão, você precisa entender que o seu coração precisa queimar por Jesus. Você precisa sentir vontade de estar na presença de Jesus. Você precisa sentir paixão pela palavra do Senhor. Você precisa deixar teu coração queimar. Nós precisamos ser inundados pelo amor de Deus. Pois quando o amor de Deus nos inunda, o resto tudo acabou. Acabou. Perde importância. Porque nós estamos perdidamente apaixonados. Como está o seu amor? Como está o seu coração? Como está o seu coração? E por último, quarta palavra que caracteriza uma igreja viva, também no versículo 3. Acompanhe a leitura comigo. E a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta palavra que caracteriza uma igreja viva é esperança. Esperança. O que é esperança? Esperança é aquilo que nos motiva a seguir em frente. É o combustível que nos permite agir da forma como agimos, sabendo que chegaremos aonde desejamos. Isso é esperança. É crer em algo maior. É depositar a nossa vida em algo que ainda virá. E a grande pergunta então que nós precisamos nos fazer é: que esperança era essa da igreja de Tessalonicenses? Simples, a volta de Jesus. Essa igreja acreditava piamente e confiava de que tudo que fazia, de que tudo que vivia, de que tudo que era, valeria a pena, porque um dia, o Senhor voltaria e os levaria para si. Isso é uma coisa que muito pouco tem se pregado nas igrejas hoje em dia. Você é herdeiro do céu. E a sua esperança de vida não pode estar nessa terra. A sua esperança de vida tem que estar na glória. A sua esperança de vida tem que estar em quando os seus olhos se fecharem nesse mundo, se abrirão para ver o rosto de Cristo na eternidade. A sua esperança tem que estar em saber de que tudo que nós fazemos, de que tudo que nós cremos, de que tudo que nós vivemos, um dia, todo o olho verá o Senhor Jesus voltando em glória para buscar a sua igreja.
Essa é uma esperança que não tem fim. Essa é uma esperança que não nos abandona. Essa é uma esperança que não falha. Essa é uma esperança real. Essa é uma esperança verdadeira. Essa é uma esperança palpável. E aqui nós precisamos entrar um pouco na pele dos Tessalonicenses, porque para nós parece um negócio assim sem muita importância falar sobre esperança. Tá tudo bom. A gente tem um outro problema, mas a vida vai seguindo. Agora, abra comigo Atos capítulo 17. E vamos ver qual era a vida dos Tessalonicenses como servos de Deus. Versículo de 5 a versículo 9. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: estes homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e os soltaram. A igreja de Tessalônica não nasce num ambiente favorável. A igreja de Tessalônica nasce debaixo de chicote, debaixo de perseguição, debaixo de prejuízo financeiro. Lembra do versículo 6 a 10 de 1 Tessalônica, que Paulo diz assim: pelos muitos sofrimentos. Esperança para uma igreja que está sendo esmagada é a única coisa que se tem a apegar. Quando a nossa vida está sendo esmagada pela multidão de problemas, está sendo pisoteada pelos inimigos, a única coisa que temos é a esperança. Qual esperança? Jesus. Jesus. Porque todos os outros podem nos faltar. Pode, mas Jesus não faltará. A mão de Jesus não está recolhida para que não possa abençoar. Ele não nos abandona. Mateus 28, versículo 20: e eu estarei convosco até o fim dos tempos. Uma igreja viva é caracterizada por uma esperança real e palpável, não na sua conta bancária, não na sua quantidade de membros, não nos seus prédios bonitos, não na sua influência na cidade, nada disso. A sua esperança é Jesus. A sua esperança é que um dia todo olho verá o céu se rasgar e o Filho de Deus descer como Rei e Senhor de toda a terra. Essa é a esperança, irmãos. E quando nós temos essa esperança no nosso coração, nada pode nos deter. Porque quando temos essa esperança, não tememos nem mesmo a morte. Nem mesmo a morte, pois temos promessa de Deus para a nossa salvação. João capítulo 14, versículo de 1 a 3. Não perturbem o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar, e se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Esperança real, palpável, que não se desfaz em meio aos problemas, que não se desfaz em meio às dores da vida, que não se desfaz em meio à solidão, mas que se mantém fiel, porque é uma esperança verdadeira, que não se baseia em homens, que não se baseia em instituições, que não baseia-se em situações, mas baseia-se na promessa do Filho de Deus, que não é homem para que minta e que voltará. Isso é uma igreja viva. Isso é uma igreja que encanta os olhos. Isso é uma igreja que está capacitada para tocar essa terra e para mudar a história de nações, para mudar a história do mundo. No que você tem depositado a sua esperança, meu irmão?
Qual é a esperança da sua vida? É o dinheiro? É muito pouco. É a sua capacidade? Vai lhe faltar um dia. A sua saúde também vai embora. As pessoas perto de você, dependendo da situação, não sobra ninguém. Sua esperança precisa estar fortalecida em Cristo, na promessa: eu estou convosco, eu voltarei, vocês são meus. Uma igreja viva. Talvez você esteja aí sentado se perguntando assim: pastor, o que eu tenho a ver com a história? Palavras bonitas, mas eu não entendi o que eu faço com isso amanhã quando eu chegar no meu trabalho, pastor. Simples. Eu vou explicar para você. Bate assim no seu peito. Bate assim, bate assim. Levinho, levinho. Bate assim, isso, bate. Você é a igreja de Jesus. Você é a igreja. Não são as cadeiras e a parede. Não são os móveis e os equipamentos. Você é a igreja. É você que precisa avivar. Não é o templo. É você que precisa estar vivo. Sou eu que preciso ser vivo. Não é o meu irmão do lado. Sou eu. E é isso que você vai fazer hoje quando sair daqui. Em primeiro lugar, você precisa avaliar a sua vida pelo crivo da palavra. Há comunhão em você com os seus irmãos e com Deus? Ou no seu coração existe uma pontinha que você olha e diz assim: se o fulano sentar desse lado, mudo de lugar? A sua fé, que você fala com tanto prazer, ela tem sido demonstrada por ações? Ou ela está simplesmente no mundo das ideias? O amor de Deus, ele queima em seu coração? Ou faz muito tempo que você não ouve a doce voz do Espírito sussurrando ao seu ouvido? E qual é a esperança na qual você tem colocado a sua vida? Você é a igreja. E quem precisa ser vivo não é o prédio, não é o nome, não é a placa. Sou eu, é você. Somos nós que precisamos desenvolver comunhão. Não é o meu irmão, sou eu que tenho que dar o braço a torcer. Sou eu que tenho que pedir perdão. Mas ele que me ofendeu, não interessa. Eu sou igreja, eu tenho que pedir perdão. Sou eu que tenho que arregaçar as mangas. Sou eu que tenho que calejar os joelhos. Sou eu que sou igreja. Sou eu que preciso amar a Deus ao ponto disso me consumir. Sou eu que preciso amar os irmãos ao ponto de me preocupar com a vida deles e dividir a minha vida com eles. Eu sou igreja. Sou eu que preciso depositar a esperança da minha história em Cristo. Sou eu que posso viver o que Tessalonicenses viveu. Sou eu, é você, meu irmão. Você é a igreja. Esse texto é para você. Esse texto não está falando de uma cidade. Esse texto não está falando de uma placa. Esse texto não fala de um prédio. Esse texto fala de pessoas. Você é a igreja. E é você que precisa estar vivo diante de Deus. Mas para isso, a primeira coisa que nós precisamos fazer é uma análise muito sensata da nossa história. Essas 4 palavras encontram guarida na minha vida ou alguma delas está fora? E eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesse momento.